Pessoal, hoje é a nossa aula do dia 2 de junho de 2020 e nós vamos dar continuidade ao que a gente estava falando na apostila, que é sobre a Declaração dos Direitos Humanos. Então, nós vimos esse gênero textual aí, né, que é muito importante. Nós conhecemos do que se compõe, as partes que compõem esse gênero. Já passamos um trabalhinho aí para vocês fazerem, e nós vamos dar continuidade aqui, relembrando um pouquinho até do que a gente viu na última aula. Lembra que a gente falou um pouquinho na gramática, sobre derivação e composição? E a gramática na nossa apostila, ela retoma partes dos textos que a gente estuda, dos gêneros textuais que a gente estuda, para a gente conseguir fazer esse estudo de uma forma bem contextualizada. Então, nós estamos falando nesse capítulo aí sobre o gênero textual Declaração dos Direitos Humanos, e a gramática, o estudo da língua, traz a derivação e a composição. Vocês lembram o que é derivação? Quem lembra aí? Lembra da derivação, que é o processo de formação das palavras, Isso, Eduardo. Mas como que ela surge? Ela forma uma nova palavra. O processo de derivação é isso. Através do acréscimo de prefixos ou de sufixos. Por exemplo, se eu falar a palavra ordem e eu quiser derivar essa palavra ou formar outras palavras através da palavra ordem, é só eu acrescentar sufixos ou prefixos. Prefixo é aquilo que vem antes da palavra e sufixos é aquilo que vem depois. Então, se eu quiser acrescentar um prefixo aí na palavra ordem, qual outra palavra eu poderia originar? Desordem. O des vem antes, é um prefixo, vem antes da palavra ordem. Então, desordem é um processo de derivação. Se eu for falar assim, atual, e se eu for colocar atualmente, esse mente aí, que vem depois, é um sufixo, ele é uma derivação da palavra atual. Então, o processo de derivação de palavras é como outras palavras são criadas na língua portuguesa através do acréscimo de prefixos ou sufixos. Ok? E vocês lembram que a gente falou sobre composição também, né? Eu até disponibilizei um vídeo aí para vocês explicando. Quem assistiu o vídeo? Vocês assistiram? Assistiu? Ah, muito bem. Então, isso fica bem assim, enraizado aí na cabecinha de vocês, porque quanto mais vocês vão assistindo e revendo a aula, né, o conteúdo em si, né, lendo a apostila, fazendo exercícios, mais isso vai ficando mais claro. O processo de composição, vocês lembram o que é? É o processo de junção de dois radicais. O que é o radical? Vocês lembram que é a parte principal de uma palavra? O radical da palavra ordem é o ORD, né? ORD, ordem. É a parte principal da palavra que não muda. Então, quando nós formamos uma nova palavra a partir de dois radicais, ou seja, a partir de duas palavras, nós temos aí um processo de composição, né? E isso aí é algo assim, muito simples. Nós fizemos exercícios e vimos que não é nenhum bicho de sete cabeças, é super fácil de identificar, tanto a derivação quanto a composição. Tá? Por exemplo, dá um exemplo de uma palavra aí formada por composição. São duas palavras que formam uma só. Agropecuária. Lembram? Qual a outra? Agroindústria. Qual outra? Agronegócio. Agrotóxico, isso mesmo. São tudo palavras que são originadas da junção de duas que já existiam, dois radicais. Ok. E aí nós fizemos os exercícios e paramos na página 80. Lembra que a gente ficou de ler? Aliás, nós lemos aquele texto da página 79. Abram lá. Página 79.
E lá, nós lemos o texto, respondemos a questão, a letra A da página 79 e ficamos de dar continuidade na página 80 aí com a letra B. Então, vamos lá? Então, vamos continuar. Na página 80, a gente tem aí a letra B, né? Que pergunta o seguinte: as seguintes palavras foram retiradas do texto. Qual o processo de formação de cada uma dessas palavras? Então, foram retiradas essas palavras do texto que a gente leu, né? E é para você identificar qual que é o processo de formação delas. Se é composição ou se é derivação. Vamos lá? A palavra quarta-feira. Processo de derivação ou composição? Oi, Gui. Sim. Aham. Ok. O processo de formação da palavra aí, quarta-feira, é qual? O de derivação, que é por acréscimos de prefixos e sufixos, ou é por composição, que é quando duas palavras formam uma? Qual que é? E esse processo é composição ou derivação? Qual que é? Todo mundo respondendo, quero todo mundo participando. Composição. Sim. Então, coloquem aí, processo de formação aí é composição. Ok. Próxima palavrinha, televisão. Fala para mim, Pedro, essa palavra, ela foi formada por duas diferentes ou pelo acréscimo de um prefixo e um sufixo? Ou um sufixo? Essa palavra televisão, é a segunda palavrinha aí da letra B. Ela foi formada por composição ou derivação? Ou seja, ela é formada por duas palavrinhas diferentes que se tornaram uma, né? Ou ela foi formada pelo acréscimo de algum sufixo ou prefixo? Foi acréscimo de sufixo ou prefixo? Qual que é o sufixo e qual que é o prefixo aí? Ou prefixo da palavra televisão? Muito bem. Pois é. Tele e visão. Então, são duas palavras diferentes. Tele indica tela, né? E visão, a visão. Então, televisão também é para o processo de composição. A palavra acessível, Henrique, é formada por qual processo de formação? Derivação ou composição? Quais são as duas palavras? Derivação. Ela foi formada pelo acréscimo de um sufixo ou de um prefixo? Identifica aí para mim a palavra acessível. Para formar essa palavra, foi acrescido aí um sufixo, foi acrescentado na palavra, no radical, um sufixo ou um prefixo? Qual que é o radical dessa palavra? Ela deriva de qual? A palavra acessível. Nananá. Pensa só. O radical, ele precisa ser menor do que a palavra, né? Só por aí já é uma dica. Acesso. Muito bem. Ela vem da palavra acesso. Então, foi acrescentado um sufixo. É derivação. Muito bem. Isso aí. Rafaela, a palavra cozinheiro, o processo de formação dela foi por derivação ou composição? Derivação. Foi acrescentado aí um sufixo ou um prefixo? Sim. Qual que é a origem dessa palavra aí? Essa palavra cozinheiro se origina de qual palavra? Muito bem, acertou tudo. Parabéns, Rafa.
Isso aí. Se origina da palavra cozinha, foi um sufixo que foi colocado aí nesse radical, e o processo de composição é derivação, beleza? Ou cozinha, ou cozinhar. De cozinha. Se você falar pra mim, qual palavra que você vê... Pensa comigo, que palavra veio primeiro, cozinha ou cozinhar? Cozinha, né? Eu vou cozinhar porque existe a palavra cozinha, né? A palavra cozinha, inclusive, ela é até menor, né? E quando a gente pensa em radical, a gente pensa naquela estrutura da palavra que gera outras, né? É assim, igual a palavra ferro. Ferro, ferreiro, ferradura, né? São derivadas, foram colocados sufixos aí para formar novas palavras, para derivar dessa palavra ferro, tá bom? Então vamos lá, faz para mim aí, Eduardo, mundial, processo de composição ou derivação? Isso, com acréscimo de prefixo ou sufixo? Prefixo é quando tem um acréscimo de uma palavra antes do radical. Para eu saber qual... É sufixo, né? Para eu saber qual que é o radical da palavra, é só eu saber. A palavra mundial, sim. A palavra mundial se origina de qual palavra? Mundo, né? Então foi acrescentado um sufixo aí para gerar uma outra palavra através desse radical da palavra mundo, tá? Faz para mim aí, fala, Pedro. Tá bem. Henrique, a palavra diariamente, processo de composição ou derivação? Não. Mundial é derivação. A gente acabou de falar, o Eduardo acabou de fazer. Sim. Mundial é com acréscimo de sufixo aí, a derivação dele, tá? Diariamente, Henrique, processo de derivação ou composição? Por quê? Quais são as duas palavras que formam a palavra diariamente? Mente é uma palavra? Então, mente não é uma palavra com um significado próprio. Dia, sim. Né? Quando é composição, eu tenho duas palavras, cada uma com o seu significado, né? Então aí, se eu tenho, é só você ver, diariamente, vem de que palavra? Está relacionado a quê? A palavra dia. Então, se eu tenho esse mente aí, riamente, né? Adicionado à palavra dia, depois dela, então isso é um sufixo, né? Com esse sufixo eu criei uma nova palavra, através do processo de derivação, né? O de composição é quando tenho duas palavras, cada uma com seu significado, duas palavras diferentes. Aqui eu não tenho duas palavras diferentes. Aqui eu tenho uma palavra, um radical, com um sufixo, que sozinho não tem significado nenhum. Combinado? Então agora a palavra norte-americano. Isso, a palavra norte-americano. Rafa, é formado por processo de composição ou derivação? Oi? Por quê? Sim, derivação. Por quê? Por que é formada por um processo de derivação a palavra norte-americano? Onde que está o radical dela? O sufixo, o prefixo e o radical da palavra? Norte e americano são palavras diferentes?
São? São completamente diferentes, não são? Norte indica um ponto cardeal e americano significa que vem da América. Concorda comigo que são palavras completamente diferentes? Só que as duas juntas formam uma só. Alguém que nasceu naquela região das Américas, no norte da América. Então, essa palavra não é formada por processo de derivação. É por processo de composição. A derivação é só quando eu tenho um radical, uma palavra só, que é acrescentada por um sufixo ou um prefixo. Lembra? Ordem, desordem, foi acrescentado um prefixo. Dia, aqui esse exemplo mesmo que a gente viu aqui. Dia, diariamente, diário. É tudo acréscimo de sufixo na palavra dia. Aí é processo de derivação. Ok, gente? É muito fácil você identificar o processo de... Pode ser até que você fique um pouco pensativo para identificar se no processo de derivação foi acrescentado um sufixo ou um prefixo. Mas o processo de composição é muito fácil de identificar. São duas palavras diferentes formando uma só. Tá bem? Quando eu falo a palavra desordem, o des tem um significado sozinho? Não, ele não é uma outra palavra, ele é só um prefixo que entrou ali para ajudar a formar uma outra palavra. Então, isso é derivação. Ok? Letra C. Agora... faltou uma. Faltou uma. Não. Descartadas. É processo de derivação ou composição, Guilherme? Muito bem. Por acréscimo de prefixo ou sufixo? Isso, muito bem. Sufixo. Tá? Vem de descartar, descarte. Muito bem, vem da palavra descarte. Tá? Então, vamos lá. Letra C. Agora, separe os elementos que formam as palavras acima, conforme o exemplo a seguir. Olha lá. Culinária. Foi separado o C, o L, o I e o N, não é? Esse é o radical da palavra, mais o área. Ou seja, no processo de derivação, nós temos que, dessa palavra, que a palavra culinária, o radical dela é C-U-L-I-N. Mesma coisa nós vamos fazer com as outras. O de composição nem precisa, que nós temos as duas palavras já separadinhas. Mas de derivação, nós podemos falar lá, nós já até fizemos, né? A palavra acessível, o acesso. Então, seria A-C-E-S. S é o radical, separado do ível. Cozinheiro. Cozinheiro. C-O-Z-I-N-H. Esse é o radical da palavra cozinheiro. Ok? Mundial. Qual que é o radical da palavra mundial? M-U-N-D, que vem da palavra mundo. Desculpem. Diariamente. O radical é dia, né? Uriamente é um sufixo. E o descartados a gente falou, né? Que vem de descarte, então seria o radical D-E-S-C-A-R-T. O radical da palavra. Ok? Exatamente o que está pedindo na letra C foi o que a gente foi fazendo durante a resolução da questão B, tá? Então, pessoal, na letra D, nós temos aí, existem palavras que podem ser formadas por um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Vamos lá ver? Processo de derivação formado por prefixo, sufixo, nossa, bolei aí. Ao mesmo tempo. Releia o seguinte trecho da notícia da página anterior e a palavra destacada. Então, vamos lá. Para essas pessoas, fica mais difícil cultivar sua própria comida ou comprar a um preço acessível. A palavra destacada aí é acessível.
Se o preço não está acessível, como podemos indicar o antônimo dessa palavra? Utilizando um prefixo de negação e um sufixo. Como é que essa palavra... Hã? O que não é acessível é... O antônimo é inacessível. Muito bem. Então, ao mesmo tempo, o radical acesso tem um prefixo ina e vel, se ível, né? Que é o sufixo. Então, ela é formada ao mesmo tempo por prefixo e sufixo, inacessível. A palavra apropriado, ela é formada aí, então, pelo prefixo. Se eu falar inapropriadamente, ela é formada por um prefixo e um sufixo. Entenderam? Ok. Bom, nós então finalizamos o conteúdo do volume 1. E agora nós vamos fazer as atividades. Nós vamos iniciar aqui, o restante vai ficar de para casa, mas nós vamos começar a fazer juntos, ou aplicando o seu conhecimento, né, que nós temos aí no final de toda a unidade. Página 81, então, nós vamos fazer aí uma revisão de tudo que nós vimos durante a unidade através desses exercícios. E parte deles eu vou deixar de para casa para a semana que vem, que também estaremos iniciando aí o nosso volume 2. Ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então aí aplicando o seu conhecimento. A questão 1 diz assim: a última Constituição Federal do Brasil é um dos textos normativos que foram produzidos considerando a Declaração Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, todo o texto normativo que nós temos em nossa sociedade, ele precisa respeitar a nossa Carta Magna, né? Superior aí, que é a nossa Constituição Federal, né? Não pode estar indo contra ela. Então, olha lá. Leia o seu artigo 5º, que estabelece a garantia de igualdade de direitos. Fala, Henrique. Sim, não é ir contra. Eles não estão indo contra nesse sentido, eles estão exercendo o direito de liberdade, que é de opinar, né? A própria Constituição garante esse direito de você ter uma livre escolha. Então, eu posso escolher um lado político ou outro, uma religião ou outra, né? Ou seja, eu tenho essa liberdade garantida pela Constituição, né? O que não pode acontecer são os vandalismos, são essas revoluções, essas manifestações que acabam depredando os locais, como a gente viu aí, né? Há dias atrás, manifestações que geram morte, geram agressão ao outro. Então, qual que é o objetivo da manifestação? É reivindicar e exercer um direito garantido pela Constituição ou fazer bagunça, né? Fala, Guilherme. Sim, tá bom. No intervalo a gente conversa. Então, vamos lá. Capítulo 1, isso tá lá no artigo 5º, tá? Capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos, ou seja, direitos e deveres de cada um e de toda a sociedade. Desliguem aí o microfone, Henrique. A Rafa não precisa não, Rafa. Vai. Achei que estava desligado, isso. Então, vamos lá. Só para não dar interferência e todo mundo conseguir ouvir perfeitamente. Sim. Fala, pode falar, Eduardo.
Não, nós vamos fazer agora. E aquilo que não der tempo da gente fazer aqui, a gente deixa pra casa. Tá bem? Ele é bem grandinho. Não, não. Nós estamos fazendo a número 1, né, Eduardo? Alô? Nós estamos começando agora. Foca aí, Eduardo. Página 81. Vamos lá. Número 1, artigo 5º. Ok. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros. Sim, ok. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. Então, isso está querendo dizer o quê? Que eu tenho direito a todos aqueles que são residentes, aliás, os brasileiros e aos estrangeiros que estão residentes no país. Quais que são os direitos? De direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ter um local para morar. São direitos, né? Muitas vezes a realidade diz outra coisa, né? Ok. Então, vamos lá. Número 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer coisa senão em virtude de lei. Tá vendo? Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Você pode pensar, né, aquilo que você quiser. Você tem direito ao livre pensamento, manifestação desse pensamento, né? Você dizer aquilo que você pensa. Isso mesmo. Número 5. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Olha aí, que tudo que a lei garante. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e das suas liturgias. Não é? Então, nós temos aí vários direitos garantidos. Bom, a letra A diz assim: dentre os direitos lidos acima, qual deles se apresenta de forma idêntica ao texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Aí nós temos que voltar à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Oi, Guilherme? Mas isso tá idêntico. A gente teria que voltar lá. Ô, Henrique, nós estamos na número 1, lemos o artigo 5º e estamos na letra A. Ok? Exercício 1, 2 e 3. Onde você tá vendo exercício 1, 2 e 3? Você tá com a apostila certa, Henrique? É volume 1. 81. Não, meu querido. Nossa, Henrique. Henrique, gente, imagine, hein? Henrique, nós estamos fazendo juntos o exercício. Falei que a gente ia falar sobre aplicando seu conhecimento e você tá lá na página 80 ainda. Eu já li, hein? Já li a introdução, falei sobre ela. Vamos prestar mais atenção. Ok? Mas foi
Sim, mas foi depois. Mas foi depois. É, você tava aí quando eu falei. Calma aí, então. Vamos lá? Vamos voltar? Todo mundo tá aí na página 81, né? Aplicando seu conhecimento. Tá. Então, a letra A pede pra gente voltar na Declaração dos Direitos Humanos e ver qual desses incisos aí do artigo 5º está igualzinho à Declaração dos Direitos Humanos. A gente volta na Declaração dos Direitos Humanos e vamos ver. A 4, ela não está lá igualzinho. Isso mesmo, é o terceiro. Muito bem, Eduardo. É o terceiro. O terceiro diz assim: ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Está assim na íntegra, igualzinho lá na Declaração dos Direitos Humanos. Gente, tem algumas leis, alguns textos normativos, as várias áreas aí que englobam a nossa sociedade, por exemplo, na educação. O texto normativo que nós temos na educação, o principal é a LDB. E a LDB, ela se refere o tempo inteiro à Constituição Federal, né, claro, e ela traz algumas partes no seu texto idênticas da Constituição Federal. Isso às vezes acontece, tá bom? Então vamos lá. A resposta da letra A, 3. Letra B. Lê pra mim, Pedro, a letra B. Letra B de bola. Vamos, Pedro. Para você ler para mim a letra B da página 81. Você tá com a sua apostila aí na sua frente? Fecha seu áudio, Eduardo, por favor. O seu também, Henrique. E o seu você abre, o Pedro, para que a gente possa ouvir você. Vamos lá, Pedro? Página 81, letra B. Pois é. Por que é que nós podemos entender que o texto se trata de um caráter público ou legal? O que vocês acham? Por que você olha para um texto desse e já vê que ele tem caráter legal, significa ter caráter de lei? Parece ser uma lei. Sim. Está dizendo algumas regras, né? Está ditando o que deve ser feito, né? Isso mesmo. Ditando regras, ditando o que deve ser feito. Por que então que é possível perceber? Não só por isso também, pela linguagem do texto, não é? A linguagem que o texto tem é uma linguagem bem técnica, né? Ou seja, tem uma forma específica aí de falar, tem a forma de dividir aí em artigos. Normalmente, um texto que é dividido em artigos, e é isso que eu pedi para vocês fazerem no trabalho lá, né? Identificarem dentro da Declaração dos Direitos dos Animais e da Água o que compõe o gênero textual, esse gênero textual. Então, ele é formado de quê? Qual que é a sua estrutura? Ele é formado por artigos? É formado por princípios? Como que ele é distribuído aí a organização do texto? Não é? É isso. Né? Isso tudo determina, mostra que é um texto que trabalha com a parte normativa,
né? O formato dele dá para entender que é um texto legal, né? Que trata de leis que devem ser seguidas. Ok? Todo mundo escreveu aí? Rafaela, liga sua câmera. Ok. Letra C. Isso. Na organização do texto da Constituição Federal, que é esse que a gente leu logo acima aí, foram utilizados alguns elementos também presentes na declaração lida na página 67, que é onde a gente verificou lá a Declaração dos Direitos Humanos. A divisão em artigos e incisos é a subdivisão de um artigo de lei, né? Ou seja, ela é subdividida em artigos e incisos. Por que esse tipo de organização é comum em textos normativos? O que vocês acham? Por que é comum esse tipo de organização? Ah, eu vou dividir em artigo e depois eu vou colocar dentro dos artigos os incisos. Tem alguns artigos que tem ainda parágrafos. Por que vocês acham que é dividido assim, que é organizadinho assim dessa forma? Quem quiser pode falar. O que vocês acham? Já que é uma lei, tem que ter ordem. Isso. Tem que ser organizada. Tem que ser organizada. E outra coisa, toda lei não tem que ter acesso, o público não tem que ter acesso a essa lei? E para o público ter acesso, ele precisa entender o que está escrito ali. De repente, eu falo para você assim, ô Henrique, vai lá na Constituição Federal, que é enorme, e vai lá onde fala, acha para mim lá onde está falando que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Você teria que ler a lei inteira para saber, né? Por que é dividido em artigos? Por quê? Para dividir isso, para dividir em assuntos. Ou seja, eu quero falar, ver onde está falando sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Eu vou lá no capítulo 1. E ainda assim no capítulo 1 eu tenho, sei lá, 5 artigos. Eu não sei, não estou lembrando quantos artigos tem o capítulo 1 da Constituição Federal. Mas vamos supor que tenha aí mais de 5 artigos, né? Que esse aqui é o 5º. Tenha 6, 7, 8. Vamos lá no artigo... Vamos lá no artigo 4º da Constituição, lá no capítulo 1. O artigo 4º fala sobre, por exemplo, livre opção por religião, né? Livre culto. Aí, como é que eu consigo identificar isso? Porque está dividido e separado por assuntos. Não é mesmo? Não é assim? Então, daí você vai responder aí para mim dessa forma. Por quê? Porque essa organização facilita qualquer pessoa consultar e ajuda na sua compreensão. Então, respondam aí, escrevam isso. Por quê? Por que é escrito dessa forma, né? É comum a gente ver textos normativos escritos assim. Porque essa forma de organização facilita a consulta por parte da população, né, de qualquer pessoa, por parte de qualquer pessoa. A consulta facilita a consulta por parte de qualquer pessoa. Facilita a consulta por parte de qualquer pessoa. Ok? É a letra C. Por parte de qualquer pessoa e ajuda na compreensão. Ok? Isso. Ok. Aí as atividades
que nós temos para fazer daí para frente, nós vamos, o que não conseguimos fazer aqui, nós vamos deixar como para casa para a próxima aula, ok?